Neste vídeo vamos descobrir como a humanidade saiu de um mundo onde doenças eram consideradas maus cheiros para a descoberta de que seres invisíveis dominam a nossa saúde. Durante a maior parte da história, a gente não fazia ideia do que nos deixava doentes. Se você vivesse na Idade Média, a explicação seria que seus humores estavam bagunçados. Acreditava-se que o corpo era regido por 4 fluidos e que qualquer excesso de bile, de sangue, era ocupado pelo seu sofrimento. Se uma cidade inteira adoecesse, a culpa era dos miasmas. O pessoal achava que o ar ficava envenenado por vapores vindos de lixo ou água parada. O inimigo era o cheiro e não um ser vivo. E tinha algo ainda mais estranho: a geração espontânea. As pessoas viam germes brotarem de lixo e moscas surgirem do nada. Para eles, a vida simplesmente aparecia se houvesse uma força vital. Mas pensa bem, como aceitar que existem bichos que você não pode ver, tocar ou sentir? Para a lógica da época, era um salto de fé muito grande acreditar que criaturas microscópicas pudessem derrubar um rei. Aceitar os micro-organismos exigia não só os microscópios, mas uma mudança total de mentalidade. Nossa história começa a mudar com um boato de fazenda. No final do século XVIII, a varíola era o maior terror do mundo. Mas o médico Edward Jenner ouviu uma história curiosa das moças que ordenhavam as vacas. Elas diziam que nunca pegavam a varíola humana porque já tinham pegado a varíola das vacas, que eram bem mais leves. Em 1796, Jenner resolveu testar isso. Ele pegou o líquido da ferida de uma vaca e passou para um menino saudável. O garoto teve uma reação leve e se recuperou. Meses depois, Jenner fez o impensável: expôs o menino à varíola humana de verdade. O resultado? Nada aconteceu. O menino estava protegido. Jenner tinha acabado de inventar a vacinação, um nome inclusive que vem de vaca. Mas tinha um detalhe: ele provou que o método funcionava, mas não tinha a menor ideia do porquê. Ele deu um escudo para a humanidade contra um inimigo que ele nem conseguia enxergar. A pergunta agora era: o que realmente tinha naquela agulha? Quase 80 anos depois, na França, o químico Louis Pasteur decidiu resolver um mistério. Ele estava convencido de que a fermentação e as doenças não eram acidentes químicos, mas obras de seres vivos. Para provar isso, ele fez um experimento genial: o frasco de pescoço de cisne. Ele ferveu caldos nutritivos em frascos de gargalos longos e curvados. O ar podia entrar, mas os germes ficavam presos na curva do vidro. O interessante é que o caldo continuava puro por meses, mas bastava ele inclinar o frasco para o caldo tocar na poeira presa e pronto, a vida microbiana surgia. Pasteur enterrou a geração espontânea e provou que o ar está cheio de germes invisíveis. Ele aplicou isso na medicina e descobriu que dava para enfraquecer esses germes no laboratório para criar vacinas contra o cólera aviário, o antraz e a raiva. O corpo aprendia a se defender sem ficar doente de verdade. Enquanto Pasteur era o visionário, o alemão Robert Koch era o detetive curioso. Pasteur mostrou que os germes causavam doenças, mas Koch queria saber como provar que este bicho específico causa essa doença específica. Em 1876, Koch isolou o bacilo do antraz e depois o da tuberculose e do cólera. Ele criou regras que usamos até hoje, os postulados de Koch. 1. O micróbio tem que estar em todos os doentes. 2. Você tem que conseguir criar ele sozinho no laboratório. 3. Esse micróbio do laboratório tem que deixar um animal saudável doente. E 3. Você tem que conseguir tirar o mesmo micróbio desse animal doente depois. Com isso, a ciência ganhou um manual de instruções para identificar culpados invisíveis. A teoria microbiana agora era uma lei provada por fatos. A gente já sabia que os micróbios existiam e quais eram os vilões, mas faltava uma arma para matar esses micróbios dentro do corpo sem matar o paciente. Os antissépticos da época eram muito agressivos para os nossos tecidos. Em 1928, Alexander Fleming deu sorte.
Ele voltou de férias e viu que um mofo tinha contaminado uma das suas placas de laboratório. Mas o estranho é que, onde o mofo crescia, as bactérias morriam. Fleming descobriu a penicilina. Ele percebeu o que chamamos de antibiose, que é um ser vivo produzindo substâncias para matar o outro. Fleming abriu as portas para os antibióticos. A humanidade finalmente tinha a sua bala mágica. No Brasil, essa ciência enfrentou o seu maior teste prático. No começo do século XX, o Rio de Janeiro era evitado por causa da febre amarela, da peste bubônica e da varíola. Oswaldo Cruz, que tinha estudado no Instituto Pasteur, em Paris, voltou decidido a aplicar a teoria microbiana na saúde pública. Seguindo a ideia de que insetos e animais carregavam os germes, ele travou uma guerra contra os ratos para parar a peste e contra os mosquitos para deter a febre amarela. Ele provou que os micróbios não eram só assunto do laboratório, mas um problema que decidiu o futuro de uma nação. O ponto alto dessa jornada veio com o discípulo de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas. Em 1909, ele fez algo que ninguém mais conseguiu na história da medicina. Em uma única investigação, Chagas descobriu tudo de uma vez. Ele achou o parasita, que é o Trypanosoma cruzi, ele achou quem carregava ele, que é um certo barbeiro, ele achou onde ele morava, que é em humanos e animais, e descreveu a doença inteira. Foi a primeira vez que um único cientista descreveu o ciclo completo de uma doença infecciosa. Era a prova final de que a microbiologia tinha atingido sua maturidade total. Como provamos que seres invisíveis causavam doenças? Não foi um único estalo de um gênio solitário, foi uma construção que levou mais de 100 anos. Jenner nos deu a prática, Pasteur derrubou os mitos, Koch nos deu o método e Fleming nos deu a arma. E nomes como Oswaldo Cruz e Carlos Chagas mostraram como tudo isso salva vidas na prática. Hoje o invisível não é mais um mistério, mas um campo de batalha onde a ciência continua avançando. Se você gosta de entender como a ciência mudou o nosso mundo, se inscreve aqui no canal e deixe seu comentário. Qual dessas descobertas você acha que foi a mais importante? Até a próxima. Tchau, tchau!